Momento de reflexão. Hoje o nosso tema é: podemos confiar nas versões da Bíblia? Hoje daremos conclusão a esse tema. Iremos abordar sobre as versões literal modificada e idiomática. Tradução literal modificada. Este tipo de tradução é bem melhor do que a literal demais. Mesmo assim, o tradutor geralmente usa formas gramaticais iguais à da língua original. Muitas vezes ele usa palavras correspondentes da língua receptora, no caso em questão da língua portuguesa, sem levar em consideração o contexto em que aparecem. Além disso, ele sempre combina palavras que jamais apareceriam na língua receptora, no nosso caso em questão de novo, português, fazendo com que somente parte da mensagem original seja comunicada. Isso ocorre especialmente quando informações implícitas que são significativas não são incluídas. O resultado é uma tradução difícil de entender, pois contém ambiguidades desnecessárias, trechos obscuros e ainda um estilo que não é natural à língua. Apesar dessas desvantagens, em certas situações a tradução literal modificada é aceitável. Para um grupo de cristãos que tem motivação forte de ler e estudar a palavra de Deus e que tem acesso aos livros de referência, este tipo de tradução pode ser útil. Falemos agora um pouco sobre a tradução idiomática. Em uma tradução idiomática, o tradutor procura comunicar fielmente a mensagem do original, usando as estruturas gramaticais e léxicas que são naturais à língua receptora. Seu interesse é comunicar o significado. Ele sabe que as construções gramaticais, a escolha das palavras e suas combinações no original não são adequadas para comunicar a mensagem na língua receptora. Do mesmo modo, ele usaria os símbolos ortográficos do original na linguagem receptora. Para comunicar a mensagem fonte na língua receptora, é preciso usar as estruturas da língua receptora. Então, não importa a estrutura da língua original, ou grega ou hebraica, na linguagem idiomática vai procurar fazer uma adaptação para a nossa língua para que se torne entendível o texto bíblico, a tradução. Um erudito por nome Hollander, em seu livro sobre traduções, diz: frase de todos os tipos tem sentido. Traduzir uma frase de uma língua para outra é descobrir de alguma forma o seu significado e dali construir outra frase na língua-alvo que possua o mesmo significado. Além disso, assim como não se transfere peças do carro para o barco ao trocar de veículo, não se deve pensar em transferir estruturas gramaticais e léxicas do original para a língua receptora ao fazer uma tradução. Nas ocasiões anteriores, havíamos trabalhado brevemente a história de algumas versões da Bíblia. Tínhamos falado no último domingo, falando sobre a Vulgata. No domingo anterior, havíamos falado sobre a Septuaginta, ou Septuaginta. Hoje irei na contramão. Irei trazer algumas brevíssimas informações sobre a tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, que é a Bíblia das Testemunhas de Jeová, tomando como base o livro Testemunhas de Jeová, Proclamadores do Reino de Deus. Por que fazer isto? Porque, querendo ou não querendo, é uma versão da Bíblia. Aceitando ou não, é uma versão. Com isso em mente, demos início a esta questão, esse breve histórico. Não vamos aprofundar, não vamos adentrar, mas apenas um breve histórico sobre como foi produzida essa Bíblia. E eu tomo como base disso daí esse livro, Testemunho de Jeová, Proclamadores do Reino de Deus. Foi em princípios de outubro de 1946 que Nathan Orr, então presidente da Sociedade Torre de Vigia, propôs que a sociedade produzisse uma tradução inteiramente nova das escrituras gregas cristãs. O que eu vou citar agora, não vou citar apenas o livro deles, não vou adentrar em questões se está adequado ou não, se a atitude foi certa ou não. Isso fica para um outro momento. O serviço da tradução começou em 2 de dezembro de 1943. Daí, em 3 de setembro de 1949, Nathan Orr convocou a reunião conjunta dos quadros de diretores das corporações da Sociedade de Nova York e de Pensilvânia. Anunciou-lhes que a comissão da tradução do Novo Mundo da Bíblia havia terminado o trabalho de tradução
em linguagem moderna das escrituras gregas cristãs e havia entregue à sociedade para publicação. Era uma tradução inteiramente nova, baseada no grego original. Devemos entender aqui que primeiro a Sociedade Torre de Vigia, Testemunho de Jeová, primeiro empreendeu fazer a tradução do que nós conhecemos como Novo Testamento. Eles usam um termo diferente, eles usam são as traduções, as escrituras gregas cristãs. Bem, dando continuidade. Depois disso, as escrituras hebraicas foram traduzidas para o inglês e lançadas progressivamente em 5 diferentes volumes, a partir de 1953. Como se fizera com as escrituras gregas cristãs, que nós conhecemos como o Novo Testamento, teve-se o cuidado de transmitir tão literalmente quanto possível o que estava no texto da língua original. Isto, claro, é a informação que o livro fornece. Em 13 de março de 1960, a Comissão da Tradução do Novo Mundo da Bíblia terminou sua leitura final do texto da parte da Bíblia, que estava programada para o 5º volume. Este processo todo foi em 12 anos, 3 meses e 11 dias, depois de ter começado a tradução das escrituras gregas cristãs. Alguns meses depois, esse volume final das escrituras hebraicas, impresso, foi lançado para distribuição. Daí a completa tradução do Novo Mundo das Escrituras Sagradas, como é chamada a Bíblia da Testemunho de Jeová, ela foi lançada em uma edição revisada em um único volume, foi publicada em inglês em 1961. Ok? Isso aqui se encontra no livro Testemunho de Jeová, Proclamadores do Reino, edição de 1993, das páginas 607 a 610. É praticamente impossível alguém que não tenha sido abordado na rua ou não tenha sido interpelado no portão de sua residência por um Testemunho de Jeová. Eles estão sempre municiados de sua literatura denominacional, que é Despertar, e a sua revista teológica, que é a Sentinela. E como não poderia deixar de ser, também eles levam em mãos a sua versão particular da Bíblia, a tradução Novo Mundo, que, diga-se de passagem, só eles confiam nessa tradução. Ao se perguntar a qualquer um deles o porquê de terem criado uma tradução, argumentam que é em razão de que esta versão traz uma linguagem mais moderna. Uma linguagem mais moderna que as demais traduções. Obviamente que isso não é verdade. Eles têm uma tradução própria porque não confiam nas outras versões da Bíblia. Não irei entrar no método de discutir se essa ou aquela tradução de um verso ou de outro está correta ou não, pois este é o caso de se debruçar sobre o original, analisar as regras gramaticais, léxicas, semânticas e por aí vai. E essa expertise, essa competência, eu e muitos de nós não a temos. Mesmo que se tenha, não se irá discutir isto no portão de sua casa. Ninguém vai dar uma aula de regras gramaticais e gregas para um TJ, porque mesmo que faça isso, ele não irá acreditar. Mas eu gostaria de dar alguns subsídios para você que me escuta, para que possa questionar se a Novo Mundo, a Sociedade Torre de Vigia, se essa tradução dele chamada Novo Mundo é uma tradução adequada ou não. Sabemos que as escrituras não se contradizem. Um verso aqui é confirmado por outro ali. Como eles não creem na divindade de Jesus, ou deidade, como alguns assim preferem, a título de exemplo, vejamos uma citação muito usada por eles, que é João, capítulo 1, versículo 1. Leiamos. Em João 1, versículo 1, na João Ferreira de Almeida, consta desta maneira. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. O verso é de uma clareza meridiana, né? Jesus é o Verbo, e em contrapartida, Jesus, o Verbo de Deus, é Deus. Porém, na tradução Novo Mundo, esse verso é assim traduzido. No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era um Deus. Notamos de imediato o acréscimo do artigo indefinido, e vemos o substantivo Deus com o D em minúsculo. Entrar no detalhe se esse verso está traduzido errado com uma testemunha de Jeová no seu portão nem adianta. Mas use a própria Bíblia deles para demonstrar o malogro dessa tradução. Vejamos. Pergunte a eles se Jesus e o diabo são comparáveis. Se podemos comparar Jesus com o diabo. Claro que ele vai dizer que não. Então peça que ele leia na tradução dele, na Novo Mundo, João 1:1.
e pergunte se ele acredita que se Jesus é um Deus, com D minúsculo. Sendo que ele vai afirmar, sendo que ele vai dizer que sim à sua pergunta, peça que ele leia 2 Coríntios capítulo 4, verso 4. Após ele ler essa citação, que eu vou ler também aqui na rádio para que você entenda, após isso, peça que ele diga, se Jesus é um Deus, o diabo também é um Deus. Por quê? Porque em 1 Coríntios 4, versículo 4, temos o seguinte lá, que você pode até acompanhar na sua Bíblia, diz assim, entre os quais o Deus, esse aqui eu vou ler na tradução deles, lá consta o seguinte, entre os quais o Deus desse sistema de coisas tem cegado as mentes dos incrédulos para que não penetre o brilho da iluminação das gloriosas boas novas a respeito de Cristo, que é a imagem de Deus. Muito bem. A questão é, se Jesus é um Deus com D minúsculo e o diabo também é um Deus com D minúsculo, então são comparáveis. Se Jesus é um Deus, o diabo também é um Deus. Portanto, Jesus e o diabo são comparáveis. Assim, temos o quê? A conclusão inevitável é que nós temos dois deuses. Correto? Muito bem. Agora você peça que o testemunha de Jeová, que está no seu portão, ou no seu lar, na sua residência, na sua sala, abra Êxodo capítulo 20, versículo 3. Toda essa leitura tem que ser feita com a Bíblia deles, porque eles não confiam na nossa tradução. Ok? Vamos dar prosseguimento a isso? Vejam só, voltando a essa questão, antes de você acompanhar essa leitura de Êxodo capítulo 20, versículo 3, preste atenção num detalhe. Em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, a tradução deles diz o seguinte, entre os quais o Deus desse sistema de coisas tem cegado a mente dos incrédulos para que não penetre o brilho da iluminação das gloriosas boas novas. Eu quero me ater ao seguinte, apesar de dizerem que a tradução deles possui uma linguagem moderna, é redundante dizer o brilho da iluminação, pois aquilo que brilha produz iluminação, isto é óbvio, não precisa ser colocado. Então nós já vemos que essa questão de dizer que a tradução deles é moderna, isso é uma falácia, não é verdade. Há um detalhe aqui que não devemos deixar por alto. Se eles consideram Jesus um Deus, notemos, se eles consideram Jesus um Deus, é porque existem outros. Se Jesus não é Deus com D maiúsculo, porém é um Deus com D minúsculo, então temos espaço para a existência de outros deuses. Pensar assim, então, é se assemelhar ao ensino dos mormons que creem na existência de outros deuses, ou seja, a pluralidade de deuses. Ok? Leiamos então agora o que eu citei logo há poucos instantes, Êxodo capítulo 20, versículo 3, e vejamos como é traduzido na Bíblia das Testemunhas de Jeová. Lá diz, não deves ter quaisquer outros deuses em oposição à minha pessoa. Com certeza que o Testemunho de Jeová ele vai argumentar que Jesus não está em oposição a Deus o Pai. Então não tem problema Jesus ser considerado um Deus com D minúsculo. Então, mais uma vez, temos a doutrina jeovista se aproximando da doutrina mórmon dos vários deuses e deusas. Essa tradução também é redundante. Observe. Pois outros deuses, claro é, que estão em oposição a Deus. Só que o termo oposição é um acréscimo. Não existe no original. O original, quando eu digo o que temos hoje. Porque os originais mesmo, que são os autógrafos, não existem mais. Então, o que temos hoje, que chamamos de original hebraico, não consta esta palavra oposição. Se você, caso queira utilizar citações tais como Isaías 43, versículo 10, Isaías 44, verso 6, Isaías 45, 14 e 21 a 22, ou Isaías, por último, Isaías 49, verso 9, não perca seu tempo. Eles alteraram essas citações. Vejamos na João Ferreira de Almeida, Isaías 43, verso 10. Pegue sua Bíblia e acompanhe essa leitura comigo. Em Isaías 43, verso 10, na João Ferreira de Almeida, consta dessa maneira. Observemos. Vós sois as minhas testemunhas, diz o Senhor, o meu servo a quem escolhi, para que o saibais e me creais e entendais que sou eu mesmo, e que antes de mim Deus nenhum se formou, e depois de mim nenhum haverá. Podemos observar que esse trecho, Deus nenhum se formou, em nossas traduções, João Ferreira de Almeida, o D está em minúsculo. Porém, na tradução Novo Mundo,
das Testemunhas de Jeová, eles verteram assim: nenhum Deus se formou, porém o substantivo Deus, consta em D maiúsculo. A intenção deles aqui é clara. Eles querem dar suporte à tradução deturpada de João 1:1, ou seja, Deus com D maiúsculo não pode, na tradução de Isaías 43:10 e as outras passagens que eu citei. Mas D minúsculo pode ser utilizado sem problema. Então a questão aqui que devemos observar é que é uma tradução que ela foi elaborada, ela foi trabalhada de uma maneira que venha se adaptar com o pensamento da sociedade toda de vigia. Não foi uma tradução feita para que a verdade seja pregada, como a verdade se encontra dentro da Bíblia, extraindo a verdade dentro da Bíblia. Porém, o que eles consideram como verdade foram enxertados dentro da tradução deles. Por isso que eles não utilizam as nossas versões da Bíblia para mostrar o que é verdade. Eu tive, uma certa ocasião, uma oportunidade de receber no portão, não da minha casa, mas de um amigo, uma pessoa, testemunha de Jeová, e essa senhora se apresentou e sabia a fé que eu professo, e creio na atualidade, faz muito tempo atrás, faz mais de 20 anos atrás, ela disse para mim que ia mostrar para mim onde estava a verdade dentro da Bíblia. Eu interrompi o diálogo com ela e disse para ela: a questão é a seguinte, para início de conversa, a tradução que vocês criaram não é a tradução da Bíblia, é uma tradução que vocês criaram para que apoie o pensamento de vocês. Se vocês realmente tivessem interesse de demonstrar a verdade para as pessoas, vocês usariam a mesma Bíblia que todo mundo utiliza. Então, sendo aí, a senhora não tem como me apresentar verdade nenhuma, porque o texto que a senhora usa da Bíblia é uma Bíblia produzida por vocês, de molde que se encaixe com o pensamento pré-concebido da sua organização. Então não há o que conversarmos. Eu sou Marcos Alves, esse é o seu programa A Verdade para o Tempo do Fim. Que todos tenham uma boa tarde e fiquem com Deus.